Fala meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula do projeto Enem em Ação, que a gente está fazendo aí uma grande parceria para levar um conteúdo muito bom para você ficar afiadíssimo para a prova do Enem no final do ano. Eu sou o professor Arthur, trabalho um pouco de biologia com vocês e a gente vai resolver mais uma questão de uma prova antiga do Enem para que vocês possam ir pegando a manha e ficar ajustadinho para o final do ano, tá certo? Vamos lá que essa questão é uma questão muito interessante. Ela tem uma coisa que eu costumo falar sempre para vocês e hoje a gente vai ter um bom exemplo. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha só, a gente vai trabalhar então hoje uma questão que ela tem um texto razoavelmente grande e uma pergunta sobre esse texto, que é o padrão de questão aí que a gente vai encontrar no Enem. Como eu sempre gosto de dizer para vocês, a gente vai ler primeiro a pergunta, para depois querer voltar para o texto e tentar procurar informações nesse texto. Então olha lá. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Mendelssohn e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que... Bom, se você sabe o que é o experimento de Mendelssohn e Stahl, provavelmente você não vai nem precisar ler o texto. Aí você vai falar, pô, mas eu não sei o que é o experimento de Mendelssohn e Stahl. Vamos ler as alternativas primeiro. Então, olha lá. A alternativa A diz pra gente que a replicação do DNA é conservativa. E se você estudou um pouquinho da replicação do DNA, você sabe que uma das informações mais importantes que a gente tem que saber sobre esse processo é que a replicação é um processo semi-conservativo. Um processo semi-conservativo por quê? Na célula filha a gente tem uma fita da célula que veio direto da célula mãe e uma fita que foi recém-sintetizada. Então você já sabe, sem nem ler o texto, que a alternativa A ela é incorreta, porque a replicação do DNA não é conservativa, é semi-conservativa. E vamos voltar para as alternativas. A replicação do DNA é dispersiva. Aí você vai falar, professor, eu não sei o que é dispersiva. Vamos continuar lendo a alternativa então. Isso é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. Eu acabei de falar para vocês que isso não acontece, que não existe essa mistura. Uma fita é parental, a outra fita é recém-sintetizada. A alternativa C diz pra gente que a replicação é semi-conservativa. Opa, até aí tá certo. Isto é, as fitas filhas consistem em uma fita parental e uma fita recém-sintetizada. Perfeito, é o que eu acabei de dizer pra vocês. Então essa alternativa ela não tem nenhuma incoerência interna e nenhuma inverdade. A questão da gente pra saber é essa alternativa correta mesmo? Ela tem a ver com o que o texto possivelmente está dizendo? Vamos continuar vendo. A e a B a gente já sabe que estão erradas. A alternativa D diz pra gente que a replicação do DNA é conservativa, mesmo problema da primeira questão, da primeira alternativa, desculpa. E a E diz pra gente que a replicação é semi-conservativa, até aí correto. Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Essa questão de fita molde e fita codificadora, a fita molde ok, mas a fita codificadora é aquela fita que vai dar origem a um RNA mensageiro no processo de síntese proteico, então não tem nada a ver com a replicação. Então a gente sabe que as alternativas A, B, D e E apresentam incoerências, apresentam inverdades. Então, independente do que o texto está dizendo, a gente sabe que a resposta correta é a resposta C. Tá certo? Mesmo não sabendo o que é o experimento de Mendelssohn e Stahl, mesmo não sabendo sobre o que o texto fala, a própria pergunta e as próprias alternativas já forneceram pra gente um caminho certeiro para a resposta correta. É claro, vamos dar uma lidinha no texto agora, porque a gente está estudando. No dia da prova, você já sabe a resposta? Responde e vai para a próxima. Responde e vai para a próxima, porque a gente tem um tempo curto para resolver um grande número de questões. E o Enem é uma prova recheada de textos, uma prova que geralmente não dá tempo de fazer ou que esgota muito o candidato, que vai te esgotar muito com certeza. Então, tudo que você puder economizar é bom, claro, sem chutar, claro, sem ficar tentando adivinhar a resposta. O que a gente fez aqui foi avaliar as alternativas e ver quais alternativas são impossíveis de serem corretas. E aí a gente acabou chegando na resposta certa sem nem ler o texto, tá? Vamos dar uma lidinha no texto e falar um pouquinho então sobre o experimento de Mendelssohn e Stahl, só pra gente dar uma solidificada nesse conhecimento, tá certo? Vamos lá. O texto diz pra gente então: nos dias de hoje podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram falar em algum momento sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA,
eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Mendelssohn e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio, que foram incorporados às bases nitrogenadas, para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, o que Mendelssohn e Stahl fizeram? Eles colocaram células para se replicar num ambiente em que as bases nitrogenadas tinham nitrogênio radioativo, um nitrogênio mais pesado. Deixaram essas células se replicarem por algum tempo nesse meio, até que as células resultantes, ali, as células que você encontrava naquele meio, tinham o DNA preenchido por bases nitrogenadas com o nitrogênio radioativo. Então eles pegaram essas células e migraram elas para um novo ambiente em que as bases nitrogenadas não eram mais radioativas e deixaram elas se replicarem uma vez. O que eles observaram? Eles observaram que o DNA resultante dessa primeira divisão no ambiente não radioativo resultou em moléculas de DNA que tinham uma fita marcada e uma fita não marcada. Logo, o que Mendelssohn e Stahl concluíram? Que a célula filha recebia uma fita de DNA direto da geração parental e a sua fita complementar era então recém-sintetizada, dizendo então que o processo de replicação do DNA é um processo semi-conservativo, que é aquilo que a gente vive falando para vocês em aula e que vocês, eu disse, precisam saber. A replicação é semi-conservativa. Tendo essa informação em mente, a gente já respondia tranquilamente a questão com a alternativa C. Tá bom? Espero ter ajudado vocês um pouquinho com essa nossa aula. Espero vê-los, ou espero que vocês me vejam na próxima semana, porque aqui estou eu de frente para uma câmera. Mas a gente espera muito que vocês tenham muito sucesso no Enem. E quando vocês conseguirem aquela vaga na universidade, quando vocês conseguirem aquele notão no Enem, vem falar com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em saber do seu sucesso. Um abraço e até semana que vem. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço!